Estamos voltando com o programa Em Pauta, é o nosso segundo bloco e estamos conversando hoje sobre estabelecendo limites. Isso é muito importante? Não é importante? É o que nós estamos nessa noite refletindo. E obrigado por você estar conosco, viu? Se você quiser mandar um e-mail para a gente, o nosso endereço eletrônico você já conhece, empauta@cançãonova.com. Você manda aí uma sugestão de tema que você queira ver debatido aqui no nosso programa e também pode colocar aí o seu parecer, tá certo? empauta@cançãonova.com. Eu estou com um livro aqui de um autor que é muito conhecido aqui pela Vozes. Ele tem muitas publicações e uma é justamente sobre esta temática da noite. É o Anselm Grün, né? Grün, não é? E ele faz em parceria. É um livro cujo tema é estabelecer limites, respeitar limites. Duas coisas, estabelecer e respeitar. Segredos para relações interpessoais bem-sucedidas, já está aí na sua terceira edição. Frei Antônio Moser pode dar uma palavrinha em relação a ele, por favor, quanto o telespectador contempla aí. E se você quiser adquirir, é claro, já aí pela qualquer boa editora Vozes aí na sua cidade, que em Belo Horizonte também temos duas. Inclusive, uma das nossas unidades está sendo transferida, mas logo aparecerá o novo endereço. Veja bem, esse Anselm Grün é uma figura interessantíssima. Primeiro, ele tem cara de patriarca do Antigo Testamento, barbudo, barba branca, pouco cabelo, penteia meio assim, de lado. Agora, é de uma espiritualidade extraordinária. E é tão verdade que ele já esteve conosco 3 vezes no Brasil. Todas as vezes que ele vem, é um êxito estrondoso. Nós já publicamos, a editora Voz, 50 livros desse autor. Não é? E 50 livros. Agora, tem gente que chega na livraria, ele esteve aqui há pouco tempo, teve em Salvador, teve em Recife, teve em São Paulo, chega na livraria e diz, eu quero todos os livros do Anselm Grün. E levam tudo. É impressionante. Realmente vale a pena. E aqui o interessante no próprio título, estabelecer limites. Você tem que estabelecer para a sociedade, para os filhos, mas também respeitar e fazer com que os outros respeitem os seus limites. Ou seja, não deixar invadir a sua vida, a sua privacidade. Tá certo, olha aí. Tá vendo como é importante, não é? E é eminentemente atual. Olha, eu vou passar aqui para a doutora Ariadna, porque aqui é que entra a questão que nós queremos nesse mês de julho, não é? Mês das férias, então falar assim mais de forma mais próxima à família, a você que é jovem, especialmente aqui a você que é pai, você que é professor, porque limitando aqui a questão, quando nós falamos de limites, a gente sempre se volta para os filhos, não é? Para os alunos, e no campo da educação dos filhos e da educação escolar, com certeza tem acontecido assim muitas queixas por parte de pais e professores de que já não conseguem mais colocar limites para seus filhos e para os seus estudantes. Existem até professores e professoras que deixam sua profissão, e nós temos visto isso, não é? Por estarem sofrendo aí ameaças e coerção por parte de alunos. Então a gente queria saber, você que atende muita gente no consultório e está bem por dentro da temática, isso corresponde mesmo à verdade? E se corresponde, o que se pode fazer para que sejam colocados os limites, respeitando também, claro, os limites, estabelecer limites, mas respeitando também os limites de cada um? Bom, é uma questão interessante pelo sentido, isso é real, os professores, pais estão realmente sem parâmetros, porque, como o Frei Moser estava colocando, numa sociedade ditatorial, a gente precisa desses mecanismos de coerção. Numa sociedade que tem ausência de limites, a gente tem observado hoje o seguinte, os pais, por estarem perdidos, eles não dão, porque eles também não sabem, vêm dessa fase de transição, eles não sabem como colocar o que é certo e o que é errado, a gente não sabe mais. Os professores estão sob ameaça hoje dessa onipotência natural numa determinada fase da vida. A criança passa por essa onipotência mesmo, não é porque ela quer ser, ela está testando, está experimentando os próprios limites. E ela precisa da referência do outro para poder dizer, olha, isso pode, isso não pode, isso está certo, isso está errado.
isso é ético, isso não é ético. Então, o perigo, né, dessa questão da onipotência é justamente esse. Quando o jovem ele perde a referência do que ele pode, ele tem essa ilusão, ele vai muito além, até para poder ver, olha, até onde você vai me deixar ir? Como existem alguns mecanismos, e isso é algo complicado da gente lidar, porque tem um conselho tutelar em que hoje você vê crianças, e eu vejo muito isso no consultório, pais reclamando, se eu falo para o meu filho que eu vou botar de castigo, que não é uma coisa adequada também, né? Que eu vou dar um tapinha, ele me fala que eu vou chamar o conselho tutelar para mim. Fala, né? As crianças falam, eu vou chamar a polícia para você, eu vou chamar o conselho. Até porque as crianças hoje estão muito tem adolescentes que ligam mesmo. Já tem uma criança, um adolescente que ligou para o conselho para falar que estava sendo maltratada pela mãe, pelo pai. E o conselho vai e corrobora isso. Então, essa questão da invasão, essas coisas, essas leis, e recentemente teve uma lei que, depois eu não ouvi falar muito disso, mas de que é um projeto estabelecer da palmada proibida. Não que a gente concorde com a palmada, mas eu acho grave se colocar uma lei dessa, ser necessário isso para se conter. Por quê? Diante de uma coisa que a gente diante de algo, qualquer ser humano, que você não sabe o que fazer, que você não dá conta, e os pais estão estressados, estão cansados, os professores também, há uma raiva interior em qualquer ser humano, e a sua tendência é reagir de acordo com essa raiva. Então, quando chega no limite mesmo da pessoa, do sentimento, esse pai vai bater. Então, os pais estão hoje, o que eu vejo? Os pais estão muito mais feridos, machucados e perdidos do que as próprias crianças. Porque as próprias crianças verbalizam para mim o que estão percebendo nesses pais. Percebem a insegurança, percebem a dúvida, percebem a divisão. Os professores também. Então, os adolescentes dizem para mim, e como para um adolescente, para uma criança, essa questão do tempo, ela é muito próxima, né? Ela é muito afetiva. Então, para um adolescente, uma festa daqui a um mês é ontem, mas um trabalho que ele tem que entregar amanhã tem muito tempo ainda. Porque é a questão do afeto. Eles passam pelo tempo por essa afetividade, eles não dão conta de esperar. Então não é aquela criança, ela não está querendo necessariamente te desafiar. E é preciso ter tempo para acolher e para escutar essas coisas que estão por trás desses comportamentos. Então a primeira coisa que eu vejo que a gente precisa fazer é estar auxiliando, assessorando, imbuindo esses pais, esses professores de recursos de retomar o diálogo, o tempo. Como multiplicar o meu tempo dentro de casa? Como que eu vou fazer para escutar o meu filho? E as crianças, elas falam muito através desses gestos, desses comportamentos, do brincar, de uma carta, né, do acompanhar na escola. Então, se você para escutar, ali é 2, 3 minutos, o olhar nos olhos, isso já ajuda para a criança verbalizar. Então não é uma coisa, os pais chegam para nós porque está acontecendo uma coisa seguinte, a escola não dá conta, aí manda para o psicólogo. Eu chegava na escola antes, eu já tinha alguns parâmetros de educação básicos, porque os meus pais me deram isso. Hoje os professores estão precisando estabelecer esses parâmetros para os jovens, porque eles não sabem. Então a criança hoje chega na escola sem a mínima referência do outro. Então a escola não dá matéria, o professor vira quase pai e mãe. Então é uma mistura de papéis. Depois, o pior de tudo é que, em geral, o professor e a professora não estão devidamente preparados para esse novo papel. Aí eles mandam para o psicólogo. Aí mandam para o psicólogo, que, por sua vez, nem sempre está preparado. Né? Por quê? Porque a problemática é tão complexa. Não é? E, então, por mais que alguém queira se especializar, mas a velocidade das transformações, da mentalidade é tão grande que nenhum especialista consegue acompanhar. E as crianças hoje, elas estão verdadeiramente mais perspicazes, mais espertas, até porque a mente humana desenvolve.